Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Naquela noite, enquanto a lua iluminava o céu estrelado, brotava no coração dos fiéis um clamor ardente. Muitas vozes se levantavam em oração, buscando a intercessão do Senhor por libertação e força. Entre eles estava Ana, uma mulher de fé inabalável, que se ajoelhou em um canto do templo, buscando a presença do Altíssimo. Ana havia suportado anos de opressão e dor, sua vida marcada por batalhas internas que pareciam insuperáveis. Ó Senhor, escuta minha súplica, ela exclamou, sua voz carregada de emoção. Entrego-te meu sofrimento e peço por tua mão poderosa em minha vida. A atmosfera ao seu redor parecia vibrar com a presença divina. Enquanto isso, longe dali, no campo de batalha espirituais, as forças das trevas tramavam. O príncipe deste mundo, astuto e traiçoeiro, havia lançado dardos de desespero sobre os justos. Ele sussurrava mentiras para aqueles que não mantinham a vigilância em oração, buscando derrubar a fé e semear a dúvida. Na manhã seguinte, Ana se levantou com um novo ânimo. Sentia que sua oração não fora em vão. Decidida a se unir aos demais, recorreu aos anciãos da congregação, apresentada agora como uma mulher de autoridade em oração. Eu vi a luz no meio da escuridão, eu testemunhei o poder do Senhor, proclamou Ana. Os anciãos, ao ouvi-la, lembraram-se da promessa, e assim como você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Tiago 4:8. Com grande fervor, a congregação se preparou para um período de jejum e oração coletiva. Ouvindo o chamado do Espírito, cada membro entregou-se totalmente à adoração. A atmosfera pesada começou a se dissipar, e uma esperança renovada brotava nos corações. Ana, ao lado de seus irmãos, orava com zelo, pedindo a Deus que revelasse os artifícios do inimigo. Que cada mentira seja descoberta, que a verdade se manifeste em nossas vidas. Elevando suas palavras ao céu, sentiu como se uma brisa suave percorresse o templo, como que confirmando a resposta de Deus. Naquela mesma hora, no mundo espiritual, os demônios estavam em agitação. Compreendendo que a oração fervorosa dos santos era um poderoso instrumento nas mãos de Deus, reuniram-se para discutir sua próxima ação. Precisamos desacreditar esse líder que se ergueu como exemplo na comunhão, um deles proferiu, oculto nas sombras. Os dias se passaram com orações ininterruptas, cada clamor penetrando as esferas dos céus. Ana começou a receber visões e palavras proféticas que a guiavam nos momentos de dúvida. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ela se lembrava, citando o Salmo 27:1, que se tornou seu mantra. Porém, a batalha espiritual não cessava. Os inimigos invisíveis planejavam ataques mais sutis, tentando minar a fé dos que caminhavam juntos na luz. E assim, um novo desafio surgiria, colocando à prova a firmeza de Ana e de seus irmãos. Foi então que, numa noite iluminada, a voz do Senhor ecoou nos céus: Não temais, pois estou convosco, não vos assalte o medo, pois sou o seu Deus que fortalece. E naquele momento em que Ana ouviu as palavras de conforto, um novo mistério se revelou. A história de um aliado inesperado que poderia mudar o curso da batalha estava prestes a ser escrita. A oração fervorosa da congregação mexia com os ânimos. Mas algo poderoso estava por vir, uma verdade ainda não revelada nas Escrituras, que transformaria não apenas suas vidas, mas o seu entendimento sobre a guerra espiritual. E assim, o plano soberano de Deus se desdobrava, levando-os à grande revelação que mudaria tudo, mas o que eles ainda não sabiam era que a vitória estava mais próxima do que podiam imaginar. Na alvorada de um novo dia, os membros da congregação reuniram-se no templo, desapegados das preocupações do mundo, imersos em um espírito de intercessão e fé. Ana estava no centro daquela profunda comunhão, seu coração pulsando com a certeza de que a vitória prometida pelo Senhor estava à porta. As palavras que ecoaram na noite anterior ainda ressoavam em sua alma: Não temais, pois estou convosco. Os fiéis, com clamor inabalável, elevaram seus olhos ao céu, prostrando-se em adoração, como uma oferta agradável ao Senhor. Ana, sentindo a presença do Altíssimo, tomou a dianteira e começou a orar em voz alta: Ó Senhor, Tu és nossa rocha, nossa fortaleza. A Tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estás entre eles. Mateus 18:20. A energia espiritual da sala intensificou-se, e cada oração parecia ressoar nos céus. Enquanto Ana se entregava em oração, o Senhor revelou-lhe mais uma visão.
Em seu espírito, o Espírito Santo a guiou a um lugar elevado, onde um grande mural aparecia. Neste mural, estavam esculpidas as histórias de grandes heróis da fé, que haviam lutado e prevalecido devido à sua fidelidade e coragem. Entre eles, destacava-se a figura de um homem de Deus que trouxe verdade e libertação em tempos de trevas. Estou levantando líderes como eles, disse uma voz suave que a envolveu, e, por meio de vocês, as correntes do inimigo serão quebradas. Enquanto Ana absorvia a mensagem, um novo temor se instalou nas mentes dos adversários no reino espiritual. O príncipe das trevas, percebendo que os planos de Deus estavam se descortinando, convocou uma reunião com seus seguidores. Precisamos impedir essa unidade, ele ordenou, a ir em seu olhar. Se eles persistirem em oração, o poder de Deus se manifestará como nunca antes. Preparem-se para enganar e dividir. No templo, a atmosfera continuava a pulsar com a presença de Deus. Ana e seus irmãos se esforçavam para se manterem firmes, frequentemente lembrando-se das palavras de Paulo, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Foi ao final daquele dia, quando o sol se punha no horizonte, que Ana sentiu uma profunda urgência em seu espírito. Deus está prestes a nos revelar um aspecto de seu plano que está escondido aos olhos do mundo, ela proclamou, os rostos voltando-se para ela em expectação. Precisamos nos preparar para qualquer coisa que venha. Enquanto as horas avançavam e a escuridão envolvia o templo, Ana tomou um momento para meditar em seu coração. Subitamente, ela ouviu um sussurro. Lembra-te do que eu fiz no passado, eu sou o Deus que nunca falha. Somente guarda a fé. Teus olhos brilharam, iluminando a verdade que começava a brotar em sua alma. A vitória estava tão próxima, como um amanhecer no horizonte. A congregação, revitalizada pela certeza das promessas de Deus, uniu-se ainda mais, orando fervorosamente pela revelação que se aproximava. E nesse clímax de devoção, as portas do templo se abriram abruptamente e um novo personagem, um mensageiro do Senhor, entrou voando. A presença dele era de luz e poder, e Ana compreendeu que algo grandioso se desenrolava. Foi quando a voz do mensageiro ecoou em meio ao silêncio reverente, uma grande mudança se aproxima. Preparem-se, pois o que está para acontecer é a resposta de suas orações, uma nova luz se revelará, e a verdade que libertará o povo vem com ela. Assim, o plano soberano de Deus se desdobrava de maneiras inimagináveis, e Ana mal podia conter a ansiedade e expectativa do que o futuro reservado lhes traria. O mistério da vitória estava sendo revelado em cada oração, e a história de um aliado inesperado se tornaria a chave da libertação. Enquanto o mensageiro se estabilizava no templo, uma onda de reverência e expectativa se espalhou entre os fiéis. O brilho celestial que emanava dele iluminava os rostos aflitos, trazendo paz onde antes havia apenas inquietação. Ana, em espírito de adoração, sentiu seu coração arrepiar-se diante da magnitude da presença divina. Eis que vou revelar a vocês um segredo guardado, um mistério que se desdobrará em muitos lugares, disse o mensageiro, com voz clara e poderosa. O Senhor está levantando uma arma através da oração que transformará não apenas suas vidas, mas todo o território que vocês pisarem. É um chamado à intercessão, e através dela, os inimigos do Senhor se verão sem refúgio. E como, Senhor? Ana indagou, a necessidade de mais revelação fervendo em seu ser. Como podemos nos preparar para tal batalha espiritual? O mensageiro sorriu, como se sentisse a sinceridade da pergunta, e logo respondeu, a resposta está em atos de fé aliados à oração incessante. A palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. A congregação ficou em silêncio. A profundidade da promessa fez com que muitos se prostrassem em adoração. Ana percebeu que a mensagem do céu não era apenas um convite, mas um chamado a armar um exército de intercessores, que transformariam a realidade espiritual ao redor deles. Oração, continuou o mensageiro, é o meio pelo qual ciclos de escuridão serão rompidos e correntes quebradas.
O Pai está prestes a liberar o poder de São Bento, um homem cuja vida foi marcada pela fé e pela busca da verdade. Suas orações afastaram as trevas em momentos críticos, e assim será com vocês. As palavras do mensageiro criaram um eco profundo na alma de todos os presentes. Ana, despertada por essa revelação, viu a conexão entre a oração e o legado de fé. Não poderia deixar de se lembrar das grandes batalhas travadas pelos profetas de outrora, como Elias, que orou fervorosamente e o fogo desceu dos céus, 1 Reis 18:38. Sentiu que a história deles não estava apenas no passado, mas no presente, como uma chama que se acendia em seu próprio coração. Conforme as horas passavam, o templo tornou-se um lugar de fervoroso clamor. Os membros da congregação começaram a organizar-se, determinando orar em unidades, cada um clamando por um aspecto específico da cidade, visando libertação e restauração. Ana, por sua vez, intercedia por aqueles que estavam aprisionados nas garras da dúvida e do medo. Entretanto, lá fora, sob a cobertura da noite, as forças das trevas montavam seu ataque. As sombras dançavam ao redor como uma tempestade prestes a eclodir, e o príncipe das trevas observava com atenção. Se eles se unirem em oração, resmungou em fúria, será como um trovão que pode acordar a todos. Temos que semear confusão. Ainda que os corações dos fiéis no templo estivessem firmados e preparados para a batalha, Ana sentiu o peso de uma nova urgência. Senhor, sussurrou em seu coração, mostra-nos como agir. Revela-nos o próximo passo em teus planos. E foi nesse clamor que, em cima da mente de todos, uma nova visão surgiu. Era uma imagem de dois caminhos, um escuro, repleto de espinhos, e outro resplandecente, cheio de luz. O mensageiro do Senhor então anunciou: o caminho da luz leva à vitória, e aquele que seguir por ele será guiado. Mas cuidado! As tentações estarão à espreita. A congregação vibrou com a dor da verdade que vinham a conhecer, e um clamor fervoroso ecoou nos céus. De repente, no meio da adoração, uma palavra de profecia surgiu entre eles, e a voz de Ana, agora fortalecida pela certeza do Espírito, ressoou com poder: o Senhor diz: levante-se, e brilhe. Porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 61. Assim, enquanto os fiéis se preparavam em espírito e verdade, uma nova estratégia contra as forças malignas estava sendo formada a partir da aliança entre céu e terra. O plano soberano de Deus operava com poder, e Ana percebeu que, talvez, o aliado inesperado já estivesse entre eles, aguardando o momento certo para se manifestar. A espiral da história estava girando e em breve, as verdades pairariam na superfície, prontas para serem reveladas. Enquanto as horas se desenrolavam, a atmosfera do templo se tornava eletricamente tensa. Os corações ardentes dos fiéis buscavam a face de Deus, e a oração fervorosa se entrelaçava como uma corrente de fogo que ascendia aos céus. Ana, com seu coração inflamado, prostrou-se diante do altar, pedindo ao Senhor por discernimento e direção. E naquela madrugada gloriosa, onde o nome do Senhor ecoava em uníssono, a presença de Deus envolveu o templo como um manto. As paredes tremiam sob a pressão do Espírito Santo que se movia poderosamente entre o povo. Ana sentiu que algo magnificente estava prestes a acontecer, e seus sentidos espirituais se agudizaram. Escutem, povo de Deus! Clamou um dos intercessores, levantando a voz como um trombete. Nosso Deus nos chamou para uma batalha que não é de carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Precisamos ser como guerreiros de oração, armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao ouvir essas palavras, Ana lembrou-se das promessas divinas que sustentavam a sua fé. Com Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calcará aos pés os nossos inimigos. Salmos 60:12. A profundidade daquela verdade lhe deu coragem, e ela uniu-se ao clamor uníssono, proclamando a vitória nas circunstâncias da cidade. De repente, os ventos começaram a sussurrar, e uma forte brisa atravessou o templo, como se o próprio Deus estivesse ouvindo e respondendo a seus súplicas. A janela que dava vista ao exterior tremulou levemente, lançando sombras dançantes no chão, enquanto o mensageiro celestial novamente se manifestou, agora com uma gravidade que calou até mesmo o último sussurro. O Senhor diz: como uma águia que desperta seu ninho, e voa sobre os seus filhotes,
assim eu levantarei a remanescente em meio a esta geração. As palavras reverberaram como trovão, e todos se calaram para escutar. Ana, cheia de um desejo ardente por liberdade e mudança, levantou-se e clamou: ai de nós se ficarmos em silêncio! O que faremos com a luz que nos foi dada? Não é tempo de hesitar, mas de avançar em fé. O tempo de levantar muros de proteção sobre nossa cidade chegou. Neemias 4h14, com os rostos orientados para o céu, um grupo de fiéis levantou suas vozes em adoração, enquanto outros começaram a desenhar círculos de oração ao redor das laterais do templo, com seus braços estendidos, clamando pela intervenção de Deus. A atmosfera se tornava palpável. O céu parecia abrir-se, e uma chuva suave de bênçãos começou a descer sobre eles, como um sinal da presença do Altíssimo. Mas no reino das trevas, a fúria se acirrou. O príncipe das trevas, espreitando, visto que suas táticas de confusão e divisão falhavam, convocou seus demônios. Seus planos não serão bem-sucedidos, eles ainda não conhecem a totalidade do seu poder. Precisamos semear dúvida e temor. Seus olhos malignos brilhavam com uma intenção malévola, mas havia algo que ele não percebia. O povo de Deus estava despertando. Ana sentiu uma pressão aumentada, e na profundidade de seu ser, uma compreensão se formou. A batalha não seria apenas física, mas uma guerra de palavras e verdades que desmascarariam as mentiras enganadoras do inimigo. Senhor, murmurou Ana, sua voz preenchida de determinação, dá-nos a ousadia para proclamar tuas verdades em meio à desesperança. Então, a visão que tinha surgido anteriormente voltou à sua mente, os dois caminhos, um de luz e outro de trevas. Instantaneamente, Ana percebeu que não estavam sozinhos naquela jornada. Um antigo aliado, mencionado em profecias e promessas, estava se manifestando no meio deles. O mensageiro reencontrou o espaço, e com um brilho diferente em seu rosto, declarou: a resposta à sua oração está próxima. Ponde de pé a fé que já possuem, e os portões do inferno não prevalecerão contra vocês. Pois a vitória do Senhor se manifestará, e o São Bento, que você clamou, está preparado para ajudar na batalha. Ana sentiu uma onda de expectativa. Assim, a verdade começava a se desdobrar. Um pano de fundo de fé se montava, e o sinal de que Deus estava prestes a agir em grande escala estava vindo à tona, prestes a ser revelado a seu povo. Que grandes coisas o Senhor fará quando nós, seu povo, entrarmos em ressonância com seu plano. Talvez, pensou Ana, a verdadeira batalha espiritual estivesse apenas começando, e suas orações se tornariam a penúltima peça dessa aliança divina. O que mais Deus estava preparando para aqueles que permanecessem firmes até o fim? A resposta permaneceu pairando no ar, uma dúvida reverberante tecida com a certeza da vitória que estava por vir. Ana sentiu uma convicção ardente dentro de seu peito, suas orações elevando-se em um clamor unificado que iluminava a escuridão ao seu redor. O templo estava repleto de luz, e cada fiel, tocado pela presença do Senhor, unia-se numa dança de adoração, ambos os pés firmes na promessa contida em Salmos 91:1, aquele que habita no oculto do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto os corações do povo pulsavam em harmonia, os outros intercessores começaram a se mover em círculos, orando com fervor e autoridade, mesmo enquanto a opressão do príncipe das trevas tentava cercear essa liberdade. A atmosfera em torno deles se tornou uma esfera de proteção invisível, um lugar sagrado onde as promessas de Deus se manifestavam. Ana sabia que era nesse espaço que a batalha se desenrolaria. Vamos clamar pelo poder que está em nome do Senhor! Gritou um jovem profeta, seus olhos brilhando com a luz da certeza divina. Não há maior nome no céu ou na terra do que Jesus, e dele vem a nossa vitória. E com um gesto, ele levantou as mãos, convocando a presença de Deus ainda mais perto. Ana ergueu suas mãos, e sentindo o peso do mundo se dissipar, começou a declarar: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, levanta-nos como um exército sem temor. Faz-nos, Senhor, instrumentos de tua paz e do teu poder. Que a escuridão que nos cerca não prevaleça, pois tu, Senhor, és a nossa luz. As palavras de ânimo ecoavam por todo o templo, alimentando a fé do povo e rompendo as correntes que buscavam lhe aprisionar. E foi então que uma visão começou a brotar na mente de Ana. Ela viu um exército de anjos, em plena batalha, cercando a cidade.
Clarinete de trombetas anunciava sua chegada, e cada um deles portava as armas da verdade e da justiça. Eram os guerreiros enviados para lutar ao lado do povo de Deus, armados com promessas e a palavra profética que ecoava em abundância como descrito em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ana sentiu uma onda de segurança e ousadia. Se os anjos estavam presentes, qual poderia ser o medo? Porquanto teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Ela exclamou, unindo-se ao clamor do povo. O fervor e a adoração subiam como um incenso suave ao Senhor, enquanto os olhos do povo eram abertos à realidade sobrenatural que os rodeava. Mas enquanto Ana se regozijava na presença de Deus, um murmúrio sinistro se movia pelo ar, uma ameaça velada que ainda não havia sido desfeita. O príncipe das trevas, em sua desesperada fúria, não tardaria em utilizar suas últimas táticas, agora mais traiçoeiras e sombrias. Ele sabia que o povo de Deus estava despertando, e isso o enfurecia. Malditos sejam eles que creem. O fracasso agora é apenas uma sombra, e a dúvida será a minha arma, ele bradou, sua voz como um sussurro malicioso, se infiltrando em corações vulneráveis. Haverá traição onde menos esperam. Lembrem-se, a fragilidade da carne é sua maior fraqueza. Mas Ana não se deixaria enganar. O temor do príncipe das trevas tornará-se um lembrete do poder que habitava dentro dela. Quantas vezes, Senhor, precisarei lembrar a mim mesma que somos mais do que vencedores por meio de Cristo? Ela sussurrou, segurando firme a palavra de confiança que havia recebido. Com esse entendimento, Ana se virou para os demais intercessores. Preparai-vos, pois manteremos a guarda dos nossos corações. Vamos estabelecer um pacto de oração durante esta noite, buscando as verdades que depõem contra as mentiras de nosso perseguidor. Enquanto Ana e seu povo se reuniam, as sombras pareciam oscilar, e uma luz mais radiante começou a emergir das suas convicções. O Senhor estava fervendo em seu espírito, e uma certeza pulsava entre eles: a liberdade ainda estava por vir, mas suas vidas seriam utilizadas de maneira que nem mesmo imaginaram. E assim, com cada palavra de aflição e clamor, a preparação para a batalha se intensificava. O templo se tornava um ímã para a intervenção divina, e o pressentimento de que um desdobramento real e transformador estava se aproximando era palpável. Mas Ana sabia que a vitória exigia uma fé em crescimento e uma prontidão para enfrentar o que estava por vir. Qualquer hábil batalha é cheia de surpresas, e em meio à oração fervorosa, a revelação de Deus aguardava. O que mais estava reservado no plano soberano do Senhor para aqueles que perseveram em oração e fé? A resposta pairava no ar como um mistério sagrado, convidando a todos a se manterem vigilantes. Ana e os intercessores se reuniram em um círculo, unidos por um propósito divino. O ambiente estava carregado de expectativa, e uma nuvem de adoração envolvia cada um deles, como se pudessem sentir a presença de Deus palpável em meio a eles. Eles haviam decidido não ceder ao desespero, mas lutar com a única arma poderosa que possuíam, a oração. Com um toque de reverência, Ana começou a guiar suas palavras. Senhor, nós clamamos por um derramamento do Teu Espírito, e que nada das trevas prevaleça contra nós. Em Ti encontramos força, e em Ti repousamos nossa confiança. Que as mentiras do maligno sejam desfeitas em nome de Jesus. As vozes se entrelaçavam, formando um hino de guerra que subia aos céus, ecoando os sentimentos de um povo determinado. Enquanto o grupo de oração se intensificava, uma tremenda resistência parecia emergir da escuridão. Corações inquietos começavam a duvidar, e os sussurros malignos ganhavam ressonância na mente de alguns. Vê como todos os teus esforços são em vão. Ele não ouvirá as tuas súplicas. Olha para a tua realidade, você é um remanescente, insignificante. As vozes malignas, mais uma vez, procuravam semear confusão. Ana, percebendo a batalha interna, levantou sua voz mais uma vez. Nós não seremos esmagados. Você, príncipe das trevas, já perdeu a batalha. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, já nos garantiu a vitória. Em um clamor coletivo, o povo repetiu sua declaração de fé, e naquela hora, uma maré de coragem começou a tomar conta de cada um. De repente, a atmosfera mudou, e a presença do Senhor tornou-se palpável, como se um vento suave mais poderoso tivesse soprado sobre eles. Ana viu,
em sua visão interior, uma grande luz que os envolvia, e à medida que oravam com sinceridade e fervor, a luz crescia. Os anjos enviados para proteger a cidade juntavam-se a eles, e Ana se lembrou de que, em Efésios 6:12, a palavra nos ensina que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as forças espirituais do mal. Ao ver essa luz, uma onda de paz dominou seu ser. Ela mais uma vez chamou todos os presentes. O Senhor prometeu que Jesus é a luz do mundo. Não cederemos à escuridão. Somos filhos da luz, e por isso nos posicionamos. Em nome de Jesus, vamos contra as forças que tentam nos oprimir. Mesmo em meio a essa chamada corajosa, uma nova sombra emergiu nas bordas da visão de Ana, a traição. Um dentre eles, que há muito tempo estava oculto nas sombras da comunhão, começou a se manifestar. Ana avistou a traição como um fio negro se tecendo entre os corações, e teve um lampejo sobre quem poderia ser o traidor. Estava ali, cercado de irmãos e irmãs, mas seu olhar traidor denunciava sua disposição de entregar o que era sagrado por um preço. Percebendo que o inimigo poderia usar qualquer um e a incerteza poderia se infiltrar no grupo, Ana decidiu agir com sabedoria. Que o Senhor nos mostre o coração de cada um. Que nossas orações sejam um espelho do que habita na intimidade de nossas almas. Se há algum entre nós que não está em unidade, que a luz de Cristo revele. Nesse momento, um silêncio pesado caiu sobre o grupo, e o murmúrio do espírito maligno tornou-se um eco distante. Os intercessores olharam à sua volta, inquietos. O que mais seria revelado nas próximas horas? Ana sabia que a batalha espiritual estava apenas começando, e o plano soberano de Deus, um mistério mais profundo do que poderiam compreender, estava prestes a se revelar. Naquele instante, a expectativa crescia, e Ana sentiu como se uma porta se abrisse no espaço espiritual. A pergunta pairava no ar: quem se levantará contra os planos do Senhor? E quem, entre nós, testemunhará a vitória que Deus ainda trará? O que estaria por vir? Em um silêncio tenso, a ansiedade pairava no ar como uma névoa densa, enquanto os intercessores aguardavam a manifestação do Senhor. Ana, percebendo a inquietação que havia tomado conta de alguns, decidiu buscar a clareza em meio à confusão que o traidor havia semeado. Sua voz, embora suave, carregava a autoridade do céu. Senhor, Tu és a verdade que expõe o engano. Brilhe a Tua luz nas trevas que nos cercam. Clamou Ana, a fervorosa intercessora. Os irmãos se uniram em um clamor, e o som de suas vozes subia como incenso diante do Deus Altíssimo. Naquele momento, um estremecimento percorreu o ambiente, e o Espírito de Deus começou a se mover, trazendo um avivamento nas almas aflitas. Dentro do círculo, a traição pairava como uma sombra sinistra, e Ana sentiu um chamado profundo para adentrar mais fundo na revelação divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos 91:1, repetiu para si, buscando a segurança e a fortaleza na presença do Senhor. Foi então que uma onda de fervor sobrenatural tomou conta do grupo. Um dos intercessores, um homem de rosto pálido, começou a tremer. Ana observou, percebendo o conflito interno que se desenrolava. Irmão, o que te aflige? Perguntou ela, com compaixão. Ele hesitou, a luta visível em seu semblante. Eu tenho carregado um peso, respondeu ele, a voz baixa e trêmula. O medo tomou conta de mim. Os sussurros da dúvida têm sido mais pesados que meu desejo de crer. O homem olhou para os outros, e Ana viu que a luz da verdade começava a quebrar as correntes que o aprisionavam. Vem para a luz! Exclamou Ana, estendendo a mão para ele. O Senhor não te rejeita. Hoje é o dia de libertação. Não temas, pois o amor de Deus lança fora todo medo. A fervorosa oração se intensificou, cada palavra um antídoto contra as mentiras que haviam seduzido seus corações. O homem, tomado pela coragem que começa a surgir na adoração, levantou seus olhos. Senhor, ajuda-me a crer. Liberta-me da escuridão que me afastou. Ao clamar, uma luz brilhou intensamente, e aquilo que outrora parecia uma batalha perdida, agora se tornava um ato de fé e entregas. Ana sentiu que o Espírito Santo estava operando não apenas na vida daquele homem, mas em todo o grupo.
Os intercessores começaram a falar em línguas, um clamor coletivo se elevava como uma máquina de guerra celestial. As cadeias do inimigo estão sendo quebradas. O Senhor é o nosso libertador. Entoaram juntos, com uma ousadia alimentada pela presença sobrenatural. Entretanto, a atmosfera pesou novamente quando Ana vislumbrou aquele fio negro se contorcendo entre os presentes. O traidor estava sob a mira da luz divina, e o Senhor havia revelado a sua identidade. Com um coração palpitante, mas resoluto, Ana se voltou para ele. Em nome de Jesus, você que tem se escondido nas sombras, revele-se e confesse. A pressão da verdade era palpável. O grupo parou e olhou, esperando ansiosamente o que aconteceria a seguir. O traidor, agora visivelmente agitado, começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Uma onda de temor e expectativa permeou o lugar. Que a luz de Cristo ilumine até mesmo os profundos recantos dos nossos corações. O que se foi oculto deve ser trazido à luz. Cada palavra de Ana reverberou, e naquele momento, a verdade e a luz se tornaram a única saída. A tensão crescente estava prestes a explodir. Que revelações viriam à tona? O que o Senhor estava prestes a fazer? Ana percebeu, então, que o plano soberano de Deus era muito maior do que sua compreensão. O Senhor está prestes a agir em poder, murmurou para si mesma. E as promessas do Senhor permanecem firmes. Assim, a pergunta mais crucial pairou no ar: quantas vidas serão transformadas e quantas verdades serão reveladas através desta oração? Que grande mistério está prestes a ser desvendado no coração de todos? E ela sabia, em sua alma, o plano divino estava em movimento, e o maior triunfo ainda estava por vir. A sala estava imersa em um misto de oração fervorosa e expectativa palpável, quando o traidor finalmente desabou sobre seus joelhos, seu semblante marcado pela luta interna que havia travado. O silêncio carregava a tensão de um momento decisivo, como se o universo inteiro estivesse aguardando a revelação que viria através dele. Não consigo, sussurrou ele, sua voz trêmula quase se perdendo na multidão de intercessores. Ana sentiu que o próprio Senhor havia se inclinado ao ouvido de seu povo, pronto para escutar a confissão que poderia mudar tudo. Finalmente, a verdade será liberada, declarou Ana, a fé vibrando em seu coração enquanto ela permanecia firme diante do traidor. Em nome de Jesus de Nazaré, você é livre para confessar. A luz já brilha sobre você. Faça o que o Senhor te ordena. Com um grito estridente, o homem se dobrou diante da presença do Altíssimo. Eu sou o traidor. Eu fui seduzido pela sombra e deixei a dúvida entrar em meu coração. Espalhei mentiras entre os irmãos, enredando-os em confusão e medo. As palavras saíram de seus lábios como flechas envenenadas, cada uma carregando o peso de suas ações. As vozes de adoração que antes eram um clamor de libertação agora se tornaram um coro de reconhecimento e contrição. As lágrimas começaram a fluir, inundando a sala enquanto os intercessores tomavam consciência da verdade revelada. Ana sabia, naquele momento, que o Senhor não apenas expunha a traição, mas também trazia a oportunidade de redenção. O Senhor é gracioso e compassivo, pronto para perdoar. Levantou-se uma voz do fundo do grupo. Ana, sentindo a urgência do perdão, se uniu à oração, clamando pela misericórdia de Deus. Que cada um de nós reconheça nossas fraquezas e voltemos nosso olhar para Ti, Senhor. Pois Tu és aquele que transforma coração de pedra em coração de carne. Ezequiel 36, 26. O homem, agora em lágrimas, levantou suas mãos, como que buscando a luz que havia se perdido. Perdoem-me, irmãos. O amor do Senhor me alcançou, e eu não mereço sua graça, mas clamo pela misericórdia que Ele oferece a todos nós. Ana observou a transformação que se desenrolava, e seu coração se encheu de esperança. E assim como o Senhor nos perdoa, também devemos perdoar uns aos outros. A luz do Senhor não apenas expõe as trevas, mas também nos oferece uma nova vida. Mas, enquanto a atmosfera se preenchia de adoração e arrependimento, uma nova sombra surgiu. Do canto da sala, uma figura encapuzada observava, seus olhos como brasas de furor. O Espírito Santo a alertou sobre a presença maligna, e uma onda de temor percorreu Ana. Quem é você,
Que se atreve a estar aqui enquanto o nome de Jesus está sendo exaltado? Questionou ela, enfrentando o desconhecido. O intruso, com uma risada escandalosa e sombria, respondeu: Vocês acham que a libertação está feita? A batalha está apenas começando. Sabia que há muitos caminhos de perversidade entre seus corações? Vocês terão que lutar, e essa luz que celebram pode se tornar sua maior luta. Ana tremia, mas a verdade a sustentava. O Senhor já nos deu a vitória através da cruz. Pois nenhum assunto de Deus é impossível. Lucas 1h37. As palavras ecoaram com força, ressoando na fé do grupo. Enquanto a figura se afastava nas sombras, um novo sentimento de urgência tomou conta do grupo. O Senhor estava chamando-os não apenas para a revelação, mas também para a batalha. Não podemos ficar nos consolos das sombras. Devemos nos revestir com as armaduras de Deus e permanecer firmes em sua palavra. Exclamou Ana, sentindo a energia da missão se acender. O clima de expectativa se intensificou novamente, como se um novo propósito agora afirmasse suas raízes. Eis que está chegando o dia em que Deus mostrará que sua glória transcende toda a traição. O plano soberano do Senhor se desenrola à nossa frente. O que acontecerá a seguir revelará uma grandeza exaltada, e a aliança de Deus será fiel em restaurar o que foi perdido. Assim, o grupo se preparou para invocar o poder do Senhor. E a pergunta agora se convertia em um clamor coletivo: estamos prontos para descobrir a profundidade do plano de Deus, mesmo quando as trevas se aproximam? Sebastian, meu amigo, o que acontecerá em meio às trevas quando a luz avançar? O Senhor continua a trabalhar em nossos corações, e a revelação de sua verdade está prestes a nos levar a uma nova era de fé e batalha espiritual. Naquela manhã, enquanto o sol se elevava tímido no horizonte, Ana e os fiéis sentiam a tensão no ar como um vibrar de cordas de um instrumento prestes a tocar uma melodia divina. O templo pulsava com a expectativa de que algo sobrenatural estava por vir. Com o eco da confissão do traidor ainda pairando, havia um novo peso sobre os ombros do povo de Deus, um chamado a permanecer firmes contra a escuridão que se aproximava. Ao nosso redor, as sombras se movem e as vozes do mal tentam nos desviar, pensava Ana enquanto buscava a face do Senhor. Sua mente estava repleta das promessas divinas, e um versículo queimava em seu coração: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37. Essa certeza se tornava sua fortaleza à medida que enfrentava o desconhecido. Mais tarde, os intercessores se reuniram novamente, preparados para se unirem em fervorosa oração. Ana, com uma determinação renovada, ergueu sua voz. Estamos aqui, em unidade, prontos para 4 fundamentos que são nossa armadura: adoração, confissão, oração e fé. O céu está atento ao nosso clamor. As vozes se entrelaçaram numa sinfonia de louvor, inundando o templo com uma presença divina palpável. Entretanto, o príncipe das trevas, astuto em seus planos, observava de longe, tramando novas estratégias para silenciar essas vozes que clamavam por liberdade. Ele sabia que a vitória do Senhor estava prestes a se manifestar e decidiu colocar à prova a autenticidade da fé dos crentes. Farei com que se reúnam em desconfiança, e assim a unidade se desvanecerá. Ele murmurava para seus seguidores, os espíritos malignos que o acompanhavam ansiosamente. Durante a oração, Ana sentiu um sopro frio, como o hálito do inimigo tentando entrar nas brechas. Senhor, revela-nos como nos manter firmes diante dessa investida. Clamou. Nesse clamor, ela viu aos olhos do seu espírito um anjo se aproximando, trazendo uma mensagem de encorajamento. Não temais, pois o Senhor vai à sua frente. E quem pode contra ele? O ânimo renasceu no coração de Ana. Enquanto a adoração crescia, Ana percebeu que o traidor, agora em um estado de humilhação, começava a lutar contra as forças que ainda tentavam mantê-lo escravizado à sua antiga vida. Precisamos de liberdade verdadeira, sussurrou ele, agora cercado por aqueles que antes desconfiavam dele. Ana, percebendo a transformação, se aproximou. A verdadeira liberdade vem do perdão de Cristo. Hoje, não somos o que fomos. Em um momento de ousadia, o homem se levantou, olhando para a congregação. Eu escolho ser um instrumento do Senhor. Que as mentiras que semeei sejam desfeitas, e que a luz de Deus brilhe sobre todos nós. Suas palavras criaram ondas de liberdade,
como se cada um depositasse suas bagagens aos pés do altar. Enquanto isso, do lado de fora, as forças das trevas se inquietavam, percebendo que o povo de Deus estava se unindo ainda mais. Aumentem a confusão. Eles ordenaram, tentando induzir a divisão. Logo, começaram a lançar dúvidas nos corações dos intercessores, usando palavras de desespero e divisão, sussurrando ao ouvido de cada um, buscando desviar de seus corações a confiança em Deus. Ana, percebendo a estratégia do inimigo, elevou suas mãos e declarou: é tempo de reconhecer a luta e unir nossos corações, lembrando que juntas somos mais fortes. Não podemos permitir que o medo assalte a nossa fé. Cada palavra de Ana era como uma espada que cortava o medo, despedaçando as correntes da opressão. E foi nesse contexto que o mensageiro do Senhor novamente apareceu, envolvendo o templo numa luz fulgurante. Preparem-se! Uma grande batalha está diante de vocês, mas lembrem-se, a vitória já foi proclamada e as chaves do reino são suas. Ao ouvir essas palavras, o grupo se posicionou em adoração, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. O Senhor trouxe a nossas vidas não apenas revelação, mas também expectativa. Que todo o poder das trevas seja desmantelado, e que o amor e a compaixão prevaleçam. Ana exclamou, e a congregação ecoou essa verdade com força. Renovada. Era uma nova era de fé e batalha, onde eles se tornariam não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, reclamando as promessas de Deus. Enquanto a atmosfera se carregava de poder e expectativa, Ana finalmente entendeu. A verdadeira batalha era tanto interna quanto externa. O plano soberano de Deus estava se desdobrando mais rapidamente do que imaginavam, e o desafio de permanecerem unidos em meio às provações era o verdadeiro teste de sua fé. A ousadia diante do inimigo agora revelava que a luz começava a brotar a partir de cada coração. E assim, Ana percebeu que, enquanto os fiéis se preparavam para a batalha, um mistério divino estava prestes a ser revelado, e a chave para a vitória não era apenas a palavra poderosa, mas a unidade inabalável em Cristo. O que mais o Senhor estava prestes a revelar no coração da batalha? A resposta estava se formando, e a luz da verdade começava a brilhar como nunca antes.